Gente, é muito bom estarmos juntos. Graças a Deus pela nossa liderança, que tem nos estimulado tanto a olhar todos os buracos da nossa família, né? Tudo onde nós não estamos fazendo, eles estão nos ajudando, nos estimulando a fazer, mostrando pela palavra. Mas, enfim, esse foco na família, para todos nós tem sido muito especial. E nós precisamos do ensino da palavra, nós precisamos, de fato, olhar para esse plano de Deus para nós vivermos melhor. E eu gostaria que nós orássemos nesse momento. Eu queria pedir, Patrícia, ora ao Senhor por nós, lembra do nosso tempo aqui. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua igreja, pelo que o Senhor se preocupou, Senhor, em ensinar-nos. Pedimos que o teu Espírito Santo vá no profundo do nosso coração, da nossa vida, não só para nos relembrar das coisas da tua palavra, mas também para nos dar a força e a determinação, Senhor, em obedecer ao Senhor. Perdoa-nos, nós precisamos muito do Senhor. Abençoa cada classe, cada pessoa, fala o coração da gente desse dia, abençoa cada um que está buscando a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem família perfeita? Tem. Quem falou tem aí, explica, Cláudia. Família. Pois é, tem uma certa interpretação de uma conversa de Jesus, fala que lá não casa, não se dá em casamento, mas de fato, o que quer dizer isso? Serão como os anjos no céu. E a família, como é colocado na palavra, é a nossa vida aqui hoje, espelhando lá. Espelhando um relacionamento de Cristo com a sua igreja. Teve um outro momento aí que nós tivemos um curso sobre justamente a nossa vida ali no céu em termos do nosso casamento, as bodas do Cordeiro. Ninguém vai ficar solteiro para sempre. Vai pelo menos lá, vai casar. E, enfim, temos essa perspectiva como num momento todo especial, onde a ênfase bíblica é Deus querendo mostrar sua graça para conosco. Não existe relacionamento conjugal, família perfeita. Se você está buscando isto, vira a chavinha, porque a sua família não é perfeita. Não é perfeita. O motivo que a minha família não é perfeita é porque eu estou lá. Eu nem sempre vou ser aquilo que eu deveria ser. Por isso temos a palavra, por isso nós temos aqui escola dominical, nós temos uma fonte, nós temos preletores aqui que vão nos ajudando a enxergar como a gente pode viver melhor. Mas se você tem como isso, não, minha família, eu vivi tão mal que agora eu quero... Gente, você vai melhorar. O ensino da palavra vai te ajudar, vai te dar princípios. Mas não sonhe com perfeição aqui, porque não existe. Inclusive, quando nós olhamos aqui para a própria Bíblia, não tem família perfeita na Bíblia. Nem a família de Jesus. Ele viveu situações, mesmo ele sendo quem foi, divino, 100% divino, 100% humano, mas ele teve lá suas dificuldades. Com todas as experiências, por exemplo, que Maria, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, que Maria viveu.
ela teve os seus momentos onde ela também bateu pino, suas dificuldades interiores. Então não tem família perfeita. Podemos crescer, podemos aprender. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, gente, eu queria que você pensasse um estudo, quem sabe, para você fazer, é olhar para Hebreus 11. Nós não vamos parar nisso aqui agora, mas olhando para Hebreus 11, ali nós vemos pessoas e famílias que venceram. Estão lá como testemunho para nós. Famílias que têm exemplos para nós, mas não tem família perfeita. Deus chama um casal desde o início, Abraão, Sara. Gente, eles foram usados por Deus. O texto bíblico lá de Hebreus 12 vai nos dizer que Deus falou assim: eu quero usar a vida de vocês de tal maneira que vocês possam abençoar todas as famílias da terra. Gente, que promessa fantástica, maravilhosa. Como é que você e eu podemos pensar nisso? Para nós aqui hoje, a nossa família, você, a sua relação conjugal com seus filhos, se Deus chegar para você e falar assim: olha, eu quero abençoar o mundo através do seu relacionamento. O que a gente faria? O que você faria? Né? Oh, Deus, obrigado, mas não sei como fazer isso. Por isso a gente precisa de toda a orientação. E não vivemos na ilusão de que, então, viveremos uma vida perfeita. Tá? Nós estamos em transição. Nós estamos de passagem. Melhor estar lá. Por mais que você e eu venhamos a lutar, venhamos a desejar isto, eu vou ter que lutar com o meu próprio orgulho, minha própria vaidade de eu querer ser, então, o melhor. Agora, eu imagino que quando vocês olham para o Carlos, a Heidi não está aqui hoje, eu mandei ela aprender outra coisa, né, para ajudar. Ela está vendo outro assunto, mas você que não sabe, temos 3 filhos, Deus tem sido bondoso conosco e nos dá 3 filhos. Tem um mineiro aí que foi estudar lá em Minas, casou por lá, ficou, nos deu 2 netos e já o segundo neto não, é um casal, fez vestibular essa semana, quer dizer, o tempo vai indo. Né? E temos 2 filhos para cá, uma Raquel, que mora conosco, e o outro filho que trabalha fora, mas vira e mexe está por aqui, e eles dizem que eles estão solteiros para cuidar dos velhinhos. Então, graças a Deus por isso. Eles têm sido grande bênção na nossa vida, em termos de encorajamento de vida, de possibilidade de vida, né? E esse que mora fora, ele trabalha numa prefeitura aí, e então essa semana passada ele estava aqui, comprou uma série de livros, aí um pacote de livro do Fernando, é pão diário, e gente todo dia está lá distribuindo dentro da prefeitura e já está programando, quem sabe, que eu vou lá visitá-lo dentro de algum tempo, quem sabe uma visita lá com o prefeito para entregar. Ele está lá, semeando a palavra. Ele me disse essa semana, pai, Mateus 28, ide pregai, me incomoda todo dia. Todo dia. Todo dia. Agora, não tem família perfeita. De vez em quando tem aquelas situações em casa, as coisas acontecem, às vezes decisões equivocadas. Não sonhe com isso. Ao olharmos para Hebreus, nós podemos aprender com aquelas famílias ali, naquilo que Jesus ensinou. Nós vamos ter que tomar certas decisões na nossa vida, porque nós vamos acabar descobrindo que muitas vezes tomamos decisões erradas e agora a gente vai querer tomar decisões certas, melhores. E é isso que tem que acontecer conosco. Graças a Deus nós temos a palavra que nos ensina, nós temos a igreja que é essa bênção desse relacionamento que nós podemos ter,
juntos, aprender juntos, servir juntos. E nós temos também, gente, o Espírito Santo conosco. Alguém que fica conosco. Alguém que quando abrimos a palavra, ele está ali querendo mostrar para nós a verdade, dizendo: Carlos, não é isso que eu estou pedindo para você. Carlos, esse não é o caminho. Então você e eu, se não tem família perfeita, mas tem famílias que erram, que falham e aprendem a querer um propósito diferente, e tem espaço para isso. Não existe família que não possa ser mudada, restaurada, inclusive em todas as decisões, talvez equivocadas, que possamos ter tomado. Pode chegar, encontrar um lugarzinho aí, fique à vontade. Qual que é a família que vocês acham que Deus usa? É quando só tem assim uma nenê novinha dessa aqui, você olha para frente assim: essa daqui vai ser perfeita. Que família que Deus usa? Deus usa você, Deus usa a sua família. Ele quer usar a sua família. O que você diria? Qual família que Deus usa? A nossa. Nossas famílias aqui são iguais. Você em algum momento já ficou se comparando à família dele, à família daquele meu irmão, da minha irmã lá, está indo assim tão bem, eu gostaria. Gente, as famílias são diferentes. As famílias vivem em contextos diferentes, situações diferentes. Famílias, guardem isso, têm propósito de Deus diferente. O propósito de Deus não é igual para cada família. Igualzinho. O que Deus tem são princípios que nós vamos aplicar no contexto da família. Mas aí acontecem algumas coisas. Há situações que nós falhamos. Gente, graças a Deus, porque temos um Deus maravilhoso que sabe pegar tudo que a gente já errou. Todas as decisões em que falhamos, Ele sabe transformar isto para a própria glória dEle. Então, família, gente, é um caminhar com Deus, com os propósitos de Deus, para a gente chegar um dia na presença dEle, olha, para a tua honra, para o teu louvor. Que privilégio esse é o nosso. Tá? Então vamos lembrar, não há famílias onde as coisas vão tudo certinho. Onde que parece que não tem falha. A família do Carlos, da Raide, são 52 anos juntos, casados, agora dezembro. Então a gente já sabe tudo. E ainda faz muita coisa errada. Sabe uma porção de coisa, e como a Patrícia orou, Senhor, lembra para nós, porque o tempo, só a Celeste que não esquece nada, né? O tempo não passa para a Celeste. A gente, Celeste também, eu, convivemos na mesma igreja quando nós estávamos lá na nossa adolescência, né, Celeste? E sabe que hoje, agora, no culto lá, e à noite, a Raquel Novaes vai estar lá. Gente, a igreja presbiteriana em Casa Branca. Não é Estados Unidos, se bem que eles pegaram da nossa terra, né? Essa ideia da Casa Branca. Mas ela vai estar lá porque ela foi criada lá também. Ela também é da família, viu, gente?
né? O Nogueira dela é o meu Nogueira, né? Então, a gente convive há muitos anos. Mesmo que ela me chame assim, por ser mais velhinho do que ela, já me chama de tio. Só que não é tio, não, é primo. Né? Queria relembrar novamente, gente, Hebreus 11. A gente vê ali pessoas, uma característica interessante daquele capítulo. Todos venceram, o texto diz. Todos venceram. Quem está registrado ali, e até é dito ali em Hebreus 11, eu não tenho tempo para falar de mais gente. Tem muito mais gente que venceu. Duas coisas. Eles venceram pela fé. E essa fé você e eu temos. É a mesma. A nossa fé cresce de que maneira? Qual o tamanho da sua fé? É grande? Por que não é grande, gente? Gente, a nossa fé, nós vamos medir o tamanho dela dependendo para onde a gente olha. Qual o tamanho do seu Deus? Então, não é que a nossa fé, o Carlos, mas é que o nosso Deus é grande. Então, à medida que eu ponho os olhos lá, aliás, vai lá, Hebreus 11, 12, ele vai dizer assim: olhe, fixe no autor e consumador da nossa fé. Então, se você quer ver, por exemplo, mudanças na sua família, tenha fé naquilo que o autor e consumador pode fazer. Não no que você pode fazer. Se eu fizer isto, se eu agir assim, faça o certo. Faça o que a Bíblia está mostrando. Mas é pela fé que você vai viver a expectativa de mudanças, de coisas acontecerem. Não é que você vai ter aquela fé assim, né? Você fica até tremendo assim, aquela convicção. Gente, fé não tem nada a ver necessariamente com pensamento positivo. Se eu pensar positivamente, a coisa acontece. Gente, não é por aí não. Fé é quando eu deposito em quem pode. Tudo posso? Se o Senhor é por nós, o Senhor é meu pastor. Então, olhar para lá. Olhar para o plano dele. E no plano dele, gente, é um segundo pensamento que eu queria deixar aqui de Hebreus 11 nesse momento. É saber que tudo que Deus talvez possa ter desejado para você, você não vai ver ser cumprido. O texto de Hebreus 11 vai dizendo a respeito deles o que Deus prometeu para Abraão, a terra. Eles foram pegar essa terra para o povo 500 anos depois. Não sei se Deus fez para você aqui algum tipo de promessa para ser cumprida daqui a 500 anos. O que vocês acham? Dá para esperar 500 anos? As promessas que Deus fez, e ali no texto diz assim, todos viveram a expectativa em Deus, mas não viu as situações necessariamente serem cumpridas. Então aquilo que talvez você plane, que nem alguém estava aqui domingo passado, tem um propósito, dando aula, um desejo, está trabalhando para isso, para que chegar até os 90 anos e aí não depender de filho nenhum. Só que já tem passado uma série de situações como desemprego, perda por causa de dinheiro, por causa de familiar, coisa assim. Vai chegar isso? A gente pode planejar. Você pode colocar assim no papel, está tudo certinho. Mas é só Deus falar assim, como a gente ouviu domingo passado. Louco.
esta noite eu vou puxar o seu tapete, e aí? Não necessariamente você vai chegar no fim com tudo realizado. Aquilo que você está planejando e pensando. Você não sabe, por exemplo, aquilo que em algum momento da sua vida, um dos filhos vai tomar algum tipo de decisão que vai te preocupar. E vai desvirtuar. Gente, o desafio para nós, em termos de famílias, nós vivemos o dia a dia pela fé, usando a palavra para nós, na dependência, como Jesus fala, sem mim, nada podeis mudar ninguém, fazer. Tá? Vocês, esposas, talvez quando estavam lá naquela época de namoro, pensaram assim, não, quando eu casar eu mudo ele. E agora você sabe que você não conseguiu nada, piorou. Né? Gente, como é bom pensar assim. Eu não preciso carregar esse peso de mudar ninguém. Porque isso não é meu papel. É do Espírito Santo. É o Senhor que vai fazer a mudança. No meu filho, na minha filha, nos netos. Eu não preciso viver ansioso. Como vai ser o mundo? Gente, se depender de nós, o mundo vai ser isso daí que está aí um pouco pior. Porque nós somos decididamente pecadores. E nós decididamente precisamos da graça de Deus. Eu gosto muito de um texto de Efésios que fala assim, que vai chegar o dia lá em cima que o Senhor vai passar, gente, aquele vídeo assim sem fim, mostrando para todo mundo a suprema graça dele. Nós conseguimos fazer alguma coisa na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, gente, é pela graça de Deus. É dependendo do amor de Deus, da ação de Deus. E não nós. Nós não conseguimos criar filho de tal maneira que ele vai ser aquele sujeitinho, sempre assim, né? Ai, bonitinho, cabelinho dele assim, bem, né, cortadinho, aquele santinho, tal. Gente, você não consegue. Você pode depender da graça de Deus atuando na vida de cada um deles. Deus sabe pegar cada um. Não é no pacote. Ele trata individualmente, como fez com você e comigo. Eu tenho mais 6 irmãos. E teve uma fase da vida que cada um começou a dar uma certa dor de cabeça para meus pais. Mas, curiosamente, Deus foi pegando cada um. Quando eu me converti, eu fui para um acampamento. Não queria ir, não. Mas sabe como é que é? Minha mãe, com muito jeito, arrumou ali a malinha, vai, né, tal. Gente, o texto que Deus falou comigo na minha conversão, naquele acampamento, foi João 3:36. Quem se mantém rebelde não verá a vida eterna, mas aquele que crê terá. Aquela palavrinha rebelde, diz a minha mãe e meu pai que eu era rebelde. E Deus foi usando na vida de cada um. Cada um deu o seu certo trabalho. Hoje está todo mundo servindo ao Senhor, os filhos deles servindo ao Senhor, a carregar de pastor nesse meio aí, não sei se significa demais. Mas pelo menos a gente pensa. Estão aí servindo ao Senhor. Que Deus use. Graça de Deus. Eu sempre lembro, esse é o meu lado Martins. Meu lado Nogueira deu mais trabalho ainda para Deus. Mas Deus tem trazido um ao outro. De todo tipo de conversão. Graça de Deus. Graça de Deus.
E nós vamos ter que depender dessa graça de Deus. Eu queria compartilhar com vocês aqui, e no tempo que temos, fazer um pouquinho de uma relação aqui entre duas famílias que eram meio parentes dentro da Bíblia. Um casal que era já idoso, um relacionamento de vida que eles já tiveram. Aliás, a Bíblia diz que muita oração. Tem mais cadeira aqui mais à frente, pode vir, tem mais aqui. Tá? Fique à vontade. Eu estou falando, em primeiro lugar, a respeito de Zacarias e Isabel. Vocês já ouviram falar de Zacarias e Isabel? Ok. Está lá em Lucas capítulo 1. A Bíblia vai dizer aqui em Lucas capítulo 1, se você quiser abrir aí, que Zacarias era um sacerdote. E chegou o dia dele ir para servir lá no santuário. Ele tinha a sua esposa, eles eram idosos, está aqui em Lucas capítulo 1, idosos, e eles tinham também uma outra limitação na vida deles, que Isabel era estéril. Você já notou na Bíblia que há muitos casos de pessoas assim, chamadas por Deus, vivendo a esterilidade. Foi com Abraão e Sara, foi com o filho deles, Isaac e Rebeca. Isaac orou 20 anos para que a Rebeca pudesse engravidar. Com o Jacó, nem se fala. Só que o Jacó foi mais, viveu com 4. Mas tinha problema lá com aquela que ele escolheu que era estéril, que foi a Raquel. Ele viveu essa situação. E nós vamos ver aí pessoas como Ana, nós vamos ver outros casos na Bíblia assim, tendo essas limitações, e Deus chega e fala assim: eu quero abençoar você, eu vou fazer de você uma família grande. Mas Deus fala: você vai ser estéril. Do nosso ponto de vista, gente, qual a possibilidade de cumprirmos a vontade de Deus? Nenhuma. E era o caso aqui. E eles oravam por isso, diz o texto. Pediam por isso. Quando Isabel fica sabendo aqui no relato que ela fica grávida, vai gerar um filho, o que ela fala é significativo. Eu vivi uma vida envergonhada. Eu não pude gerar. Agora, na idade que eu estou, Deus vem falar para mim que eu vou engravidar. Até por isso que, no caso, quando Zacarias ele entra lá para um momento de oração, gente, isso daqui é uma coisa impressionante. Ele foi escolhido. E essa escolha não foi assim uma coisa aleatória. Totalmente a mão de Deus estava por trás. Porque aqui agora está um velhinho que é escolhido. E isso acontecia, gente, só uma vez na vida que poderia fazer o que ele fez. Foi chamado para aquele momento. Foi por sorte entre os vários sacerdotes. A coisa caiu em cima dele. E aqui o texto vai mostrar que ele teve a função não de levar um sacrifício com sangue, mas ele ia entrar ali no que era o altar do incenso, que esse altar ficava antes do local santíssimo. E ele entra então, vamos dizer assim, com a bandeja, um saquinho de pedidos, de motivos de oração. O texto diz aí que o povo lá fora estava orando. Um momento especial de oração. E a hora que ele está ali, aparece o anjo Gabriel.
O anjo Gabriel até fala para ele assim, ó, eu estou na presença de Deus todo dia. Eu passo meu dia lá. Gente, a hora que ele começa a ver isso, as pernas dele tremeram. A tal ponto que ele sente o receio, que o anjo acabou falando para ele assim, ó, isso vai acontecer. A sua esposa vai se engravidar. Vocês vão ter um filho. Vai chamar João. Na família não tinha ninguém com esse nome. Era normal colocar o nome de algum familiar. Vocês aí não têm nenhum filho. Nem um personagem na família. Ele vai ser alguém especial. Deus vai usar João. Só que o Zacarias não creu, sentiu medo. E o anjo falou para ele assim, você vai ficar mudo. Você vai voltar para casa. Sua esposa vai engravidar. E, gente, ele sai desse momento e não podia falar nada. O povo estava lá fora, peraí, alguma coisa aconteceu. Era muito comum, normal, de que o sacerdote, quando ele entrava ali com o sangue, eles amarravam uma corda. E ele entrava, porque se alguma coisa acontecesse, ninguém entrava no Santo dos Santos. E simplesmente puxava pela corda. E ele está ali, tem essa experiência. Gente, o Zacarias, sacerdote, homem experiente, que viveu uma vida conjugal, vamos dizer assim, gente, ele teve relacionamento sexual, ele sabia o que era isto. Ele sabia como gerava um filho. Mas na hora que o anjo veio falar para ele assim, ó, você vai ter um filho. Eu estou velho demais. Lembra da experiência também de Abraão e Sara? Quando Deus tinha dito, eles também riram. Gente, tem situações na nossa vida, se Deus chega aqui e fala assim para nós, olha, eu vou fazer isso na sua família. Deus, conta outra, porque não tem jeito. Como é possível? Será que José tinha a expectativa de ser o primeiro-ministro do Egito? Estando na cadeia, preso lá? Deus pode qualquer coisa. Na sua família e na minha, Deus pode qualquer coisa. Independente do que já foi. Deus pode mudar pessoas e situações porque Ele nos fez. Ele sabe o propósito que Ele tem. Mas é interessante que às vezes nós vamos ter que chegar justamente, gente, nessas impossibilidades humanas para ver as possibilidades divinas. O que Ele pode fazer? Você não pode. Aquele ali é um caso perdido, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para você e para mim. Mas não para Deus. Deus sabe fazer isso, inclusive fez lá com o ladrão da cruz. Gente, foi no último momento. Lembra-te de mim? Está lembrado. Você vai estar comigo. Foi naquela hora. Aquela hora. E talvez aqui alguns de vocês tenham testemunhos de pessoas que, de fato, no momento, no fim da vida, é que vieram a dizer para Jesus, sim, eu recebo, eu aceito. Isso é possível? Isso é possível. Eu vivi um caso interessante, tem até pessoas que são hoje membros aqui da igreja, na família deles, o patriarca, vamos dizer assim, estava ali numa clínica aqui no Cambuí, final da vida. Problema, pulmão, respiração, e tudo isso ali na máquina. Se a maquininha parasse, parava tudo. Ele reuniu a família, chamou os netos. E nesse contexto, ele falou como que querendo prepará-los
Ó, eu estou indo, não sei quando. Aí ele falou assim, vocês já estão vendo os anjos? Olha o coral. Vô, ninguém está vendo coral aqui não. Gente, ele já estava vendo o louvor angelical. Daqui a pouco foi. Gente, você imagina lembrar aqui de Lucas, que vai aparecer um pouquinho mais à frente aqui, aquela experiência dos pastores no campo, pessoas rejeitadas espiritualmente. Eles estavam ali para cuidar só das ovelhas que seriam para o sacrifício, mais nada. Estavam trabalhando de noite, não tinha horário. Então lá, aí aparece a assombração, né? Aparece um anjo falando com eles, e daqui a pouco um coral. É fantástico isso. Fantástico. Como Deus pode, Deus faz. E, no caso aqui, nós vemos Zacarias, e o incrível, gente, ele orou com Isabel a vida inteira por um filho. A hora que ele está lá, entregando os pedidos de oração, gente, do povo. Poderíamos olhar aqui em outros textos bíblicos, Apocalipse, Salmos, mostrando essa relação com o incenso, como as orações dos santos. Ele está lá entregando os pedidos de todo mundo. O anjo fala, olha, eu vim aqui para responder um pedido seu pessoal. Não tem mais jeito. Assim somos nós. E Deus fez. Mas o maravilhoso em tudo isso, gente, Deus falou assim para ele, você vai voltar para casa e você vai praticar, você vai lá, olha, você vai abraçar a sua esposa, vocês vão viver um momento ali, diga para ela, mulher, agora vai dar certo. Só que ele não podia falar, estava mudo. Estava mudo. Chegou então só na mímica. Só tentando se explicar. E a gente sabe, João Batista veio. Outra coisa maravilhosa então de expectativa, gente, com essa experiência aqui, esse casal adultos, é que esse não foi o fim. A hora que João nasce, o que acontece? Queriam colocar o nome de Zacarias. Não! A Isabel falou, não pode. Vai ser João. Mas que João? Aí nessa hora, o Zacarias, a língua dele destrava. Vai ser João, porque ele está ali escrevendo numa tabuinha, Deus falou que vai ser João, instrumento de Deus. E ele veio, gente, testemunhando então vamos dizer, o que Deus ia fazer. Agora é interessante como a hora que depois ele pega o filho, ele sabe o propósito agora, que Deus tem alguma coisa especial. E Deus vai usá-lo no momento ali no templo. Depois, quando vem para fazer os atos cerimoniais, no caso ali que tinham, de entregar uma oferta, Deus o usa para profetizar a respeito de João, quem seria João, como iria ser a dureza, difícil para João, mas uma bênção, mas ele já está até profetizando a respeito de Jesus. Quando no encontro que tem até com a Maria, que depois a Maria vai fazer uma visita,
Tá? O que eu quero dizer com isso? Deus permitiu um momento complicado para ele, puniu, vai ficar mudo. Mas Deus mudou o quadro. Deus é mestre nisto. Transformar, o que é uma expressão bíblica que aparece lá em Neemias, transformar maldição em bênção. Transformar famílias. Transformar pessoas. Ele fez isso com Pedro. Quanta oportunidade ele deu para Pedro? Quanta oportunidade a situação como Paulo viveu? Por isso eu quero dizer para você, não tem pessoa e família perdida para Deus. Creia nisso. Eu não preciso viver desanimado. Eu não preciso ver. Tem mais jeito. Esse daí, pelas decisões que já tomou, não tem família que Deus não possa usar, vir a usar com a graça dele. Eu queria que nós lembrássemos agora um pouquinho de outro casal, parente de Zacarias e Isabel. Experiência diferente, propósito de Deus diferente. Foi José e Maria. O mesmo anjo, o relato aqui de Lucas, também foi falar com a Maria. Deus usou naquele contexto da gravidez dela já uma atuação diferente. Como é que Deus poderia engravidar alguém, permitir a alguém a mulher ficar grávida, na idade dela, dessa maneira sobrenatural, como aconteceu, que a gente sabe? Chamado nascimento virginal. Aí, ó. Por isso que é bom, gente, ter primo, né? Que acompanha. Sofre as dores. Aliás, nós estávamos falando de dores antes, aqui no intervalo. Obrigado, Daniel. A experiência de Maria, tão jovem. Quando ela fica grávida, ela vai até a casa da Isabel. A diferença de tempo entre as duas de gravidez foram 6 meses. Ela vai ao encontro de Isabel e ali naquela conversa de encorajamento entre uma e outra, mesmo que estavam vivendo meio como que escondidas. Porque a Isabel achava a vida inteira eu vivi com essa situação aqui de esterilidade. E o texto bíblico mostra que até José e Maria tiveram certo cuidado. Ele ficou relutando um pouquinho em receber a Maria, mas teve um anjo que foi falar com ele, em sonho. Deus usando uma forma diferente para falar com o marido. Com a esposa, usou de novo aquele que era o assessor número 1 lá de Deus, Gabriel, foi falar com ele. Mas nota a diferença aqui de experiência de vida. A Isabel sabia muito bem como é que ela poderia ter um filho, só que não tinha. A Maria não sabia o que era isso. Aliás, ela diz isso para o anjo. Eu não conheço, nunca tive uma relação sexual, não sei o que é isso. Mas ela falou assim, Gabriel, é assim que Deus está falando? É. Eu estou aqui. Pode me usar. Ela vai dizer, aqui está a serva do Senhor. Se é assim que tem que ser, eu não sei como é possível. E é interessante que ela, então, vai conversar com a prima, já
pessoa de experiência. E aí as duas ali têm um momento onde, naquela hora que ela chega para encontrar Isabel, é alguma coisa tão especial ali para Isabel que diz que a criança dentro dela mexeu. Ela foi cheia do Espírito Santo. E começa a falar, vamos dizer assim, profetizar aquilo que estava ali acontecendo. Gente, nós temos aqui, em termos de família, o que vai ser o ministério de Jesus que a gente estuda, lê, conhece, vê tudo. Mas nós temos também aqui esse homem, o mensageiro, que veio para preparar o caminho. E se nós olharmos o que eles tiveram de experiências, a gente diria que tudo projetava para serem famílias fora de série, perfeitas. Mas a proposta de Deus, tanto para um, ali no caso de João Batista, quanto para Jesus, não foi nada fácil. Como é que João Batista morre? Gente, o tempo que ele foi usado como, vamos dizer assim, pregador, profeta, não foi mais do que 1 ano. E Jesus? 3 anos, no máximo 3 anos e meio. E com mortes, vamos dizer assim, violentas. Mas até isto já foi dito para eles, profetizado. Quando fala com Maria, Maria, olha, esse filho vai ser uma bênção. Mas uma espada vai penetrar o seu coração. A propósito de Deus para as nossas famílias. É por isso que você e eu não entendemos certas coisas que Deus permite na sua vida e na minha. As chamadas perdas. Deus tem propósito nisso. Mas são propósitos que vão para nós hoje, no nosso interior, e propósitos que vão, sobretudo, gente, para a glória de Deus, para a eternidade. Você e eu talvez não gostaríamos de jeito nenhum de ver um filho nosso na cruz. Mas se não tivesse na cruz, se João Batista não tivesse vindo fazer o que fazer, e Jesus mesmo falando a respeito dele, ele não falou assim, não, esse cara aí foi um bom membro da família. Não. Não teve um profeta como ele. Em termos assim, da gente pensar em realizações familiares, gente, foi tudo muito pouco tempo. Eles não exerceram um ministério de realizações assim que a gente diria, é o que nós queremos. Então, é um descanso para nós poder falar assim, Deus, faça dos meus filhos, netos, a descendência, para a tua vontade, para a tua glória. Esse é o plano. O plano aqui é transitório. Então essa questão, às vezes, de nós como pais sonharmos certas coisas para os nossos filhos, investimos tanto na vida dos filhos, para quê? Vai ser para Deus ser glorificado, honrado? Ou para o Carlos aparecer como um pai, né? Um vô? Deus tem os seus caminhos onde Ele deseja a própria honra dEle. O nosso papel é sermos instrumentos, meios. Então nós podemos ver aqui, nessas duas famílias tão próximas, que viveram um momento juntas.
mas momentos onde experimentaram, diríamos assim, do ponto de vista humano, decepções humanas, tristezas humanas, aquilo que a gente não quer. Mas Deus usa. Tem planos. Eu sempre lembro da experiência de Adão e Eva. Tiveram seus filhos. Eles falharam naquela desobediência que Deus havia colocado para eles. Mas Deus falou, eu vou abençoar. E aí vem Caim. E aí vem o Abel. Os dois aprenderam que precisava ir na igreja. Que precisava cultuar. E eles foram levar uma oferta. Eles aprenderam com os pais. O texto não nos diz como é que tudo isso está acontecendo, mas o fato é que chega um dia que eles estão lá ofertando. Um faz certo, o outro não. Quem que morreu? O que fez errado ou o que fez certo? Fala a verdade, você acha que foi justo isso? Mas quem que está lá em Hebreus 11? É o que fez certo. Quanto tempo de vida ele viveu? Pelo relato bíblico, nem casou. Jovem. Como é que será que Adão e a Eva reagem com relação a isso? A Eva, mãe. Depois de um tempo só que ela vai ter um outro filho. O tempo passa e essa questão de invocar o nome do Senhor ali, de cultuar o Senhor, é alguma coisa que ficou meio empacado por ali. Mas o plano de Deus estava sendo realizado através de Abel, que ficou, como diz Hebreus 11, um testemunho que fala conosco até hoje. Mas viveu pouco tempo. Então, as diferenças de propósito de Deus, de famílias de Deus, gente, são diferentes. Não se permita fazer comparações. Nem se a sua família está indo legal, fazendo bem. Cuidado para você achar que foi fruto de que você... Sabe como é que é? Não, é porque eu ia na fonte e lá tinha um ensino muito bom. Gente, eu vou até tomar um pouquinho do café, senão... O fato é Deus que vai fazer mudanças no coração dos nossos filhos, dentro do propósito dele, na hora certa, como ele faz. O papel que você e eu temos é justamente, no caso dos filhos, eu vou ensinar para os filhos, criar possibilidades para que eles venham conhecer ao Senhor. Nós vamos viver a palavra, nós vamos demonstrar. E aqui eu falo, homens, por favor, a liderança espiritual do nosso lar é nossa. Somos nós que vamos chamar a família para um momento devocional. Talvez a sua esposa tenha muito mais jeito de fazer alguma coisa assim, como o chamado cultinho. Um momento devocional. Mas é você e eu que vamos puxar, que vamos convidar a família para chegar domingo de manhã e falar assim, olha, todo mundo pulando da cama. É nosso papel. É nosso papel. Homens, por favor, orem pelas suas esposas e com elas. 1 Pedro vai dizer, Carlos, viva a vida comum do lar, o dia a dia. Lava a louça. Limpa o chão. Viva a vida normal. Considerando a sua esposa com as necessidades que ela tem. Até o texto ali vai dizer assim, como parte mais frágil. Por favor, não está falando nada de menos. Você, como mulher, tem as suas características, suas inseguranças. E aí o texto... Trate-as com honra, para que não se interrompam as orações
que você e eu, como homens, fazemos. Nós ouvimos, Fernando, outro dia, lá do público, foi forte. Deus não vai ouvir a sua oração se você não viver aqui que está nesse texto. Então é nosso papel. Mas não somos nós que mudamos a esposa. Eu queria mudar a Raia em algumas coisas, mas não consigo. E vice-versa. Vai ser o Senhor, porque o Senhor sabe tratar isso. Ele sabe mostrar para o Carlos que ele está sendo desobediente a ele mesmo. A ele mesmo. Então, nosso compromisso. No caso aqui, a gente vê nessas duas famílias aqui, mais idade, mais experiência, que orava por algo e não cria. Quando Deus falou assim, eu vou fazer. Vamos continuar orando. É dependência de Deus. Nós vemos um casal tão novo, mas dizendo, Deus pode me usar. Tiveram suas dificuldades, com certeza. Mas Deus estava ali, presente na vida deles todos, realizando os propósitos que Ele tinha para cada um deles. Propósitos, gente, diferentes. Aí nessa semana eu estava lendo aquela experiência quando Jesus está na casa dele. Ele abre a casa para receber pessoas, para fazer coinonia, o ensino da palavra. Aí aparece, né? A casa estava cheia, vem um pessoal trazendo alguém que estava doente. O que eles fazem? Arranca o telhado, porque não dá para entrar pela porta. Imagine você, a coinonia, a sua casa, a minha casa. Minha casa não dá para arrancar o telhado, senão cai o prédio. Mas lá você... Aí vocês estão lá estudando a Bíblia, assim e tal. E aí você precisa fazer uma bagunça na casa para receber pessoas? O que a Maria achou disso nessa hora? Vendo o filho dela, olha, vai cair o telhado. Jesus viveu nos lares. Nós temos muitos textos aí mostrando ele dentro das casas. Ia jantar com um, almoçava com outro, era, né, pão com um, e assim ele convivia, porque nesse momento aí, ele justamente estava ministrando a palavra. Mas foi, como o texto bíblico diz, o mais rejeitado entre os homens. Isso é propósito de vida que nós temos, nossos filhos? Como é que será que Maria convivia com essas coisas? E há uma expressão que é usada várias vezes com ela, sobretudo no começo dessa, né, de tanta novidade na sua vida, que diz assim que ela guardava no seu coração essas coisas. Estava ali meditando. O que quer dizer isso que estão dizendo a respeito do meu filho? Então, se a gente imagina, assim, para ela, para José, o propósito para a vida daquele filho, gente, não era nada mais do que ser o Messias, aquele que era o governador, aquele que era o rei. Será que ela imaginou um dia eu queria ser, de fato, o seu filho? Teve um dia que o relato bíblico mostra que ela com os outros filhos vai ao encontro de Jesus para trazê-lo para casa, porque acharam o quê? Que ele estava fora da casinha. Fora de si. Maria está dizendo, eu preciso ir lá cuidar do meu filho. Preciso trazê-lo para casa, porque ele não está bem da cabeça não. Maria viveu
Com certeza, suas dúvidas. Alguém normal. Mas como ela poderia estar naquele momento lá da cruz? Gente, aquilo ali, vendo o seu filho daquela maneira. Me fez lembrar aqui agora, quando um dos meus filhos, pequenininho ainda, ele foi ser operado. Operação, né? Para o médico é sempre muito simples. Rapidinho, né? Resolve logo, né? Das adenoides. E eu estava lá com meu filho, o do meio, o Marcos. A enfermeira botou ele numa macazinha assim, e lá vou eu do lado. Olha o pai lá. Aí chegou numa porta ali, a enfermeira. Ô pai, daqui o senhor não passa. Gente, meu filho foi para dentro daquela porta lá. O senhor fica aqui sentado. Esses enfermeiros assim são, né? Gente, o que eu podia fazer? Se não, o pai já engasgado, sofrendo. O que é que vão fazer com meu filho? Imagine a Maria, gente, com todo esse quadro. Todo esse quadro. Propósito de Deus. Então as famílias, Deus tem motivos para nos conduzir de tal maneira que Ele visa a própria honra dele. Isso tem que ser algo importante para nós. Deus, por favor, conduza a minha vida familiar de tal maneira que o Senhor possa ser honrado. Isso não significa que será fácil. Que cada experiência que vivemos, o anjo Gabriel vai chegar lá e falar assim para nós, olha, eu estou aí com você. Tem experiências angelicais. É interessante que no Velho Testamento, um dos homens que mais experiência teve com anjos, e cada uma melhor do que a outra, foi justamente Jacó. Aquele que a gente, patriarca, que a gente acha que ele deu muito trabalho para Deus. E deu. Mas Deus foi trabalhar com esse homem e foi até o fim, chegando aos seus 137 anos. E é interessante que ele canta dentro de um poema que está lá em Gênesis, falando de Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, como meu pastor. Aquele que me guia, que me guiou. Mas que ele passou problema, passou. Que teve dificuldades familiares, nem se fala. Com 4 mulheres, aquele monte de filhos, 13 filhos, né? 12 homens, e só uma beldade lá. Mas Deus usou tudo aquilo para os planos dele, para a glória dele. Apesar dele, Deus fez. E não há dúvida, gente, que sonhar com famílias onde nada de errado acontece, isso não é real. Porque senão, sabe o que Deus vai fazer? Eu vou fazer você passar alguma situação para você experimentar que não é você quem faz. Não é você que é o pai, marido certinho, nem a mãe. Mas você tem que saber o que é graça. O que é perdão. O que é perdão. Lembra da experiência que a gente conhece muito do apóstolo Paulo? Ele teve lá um momento dele muito especial com Deus, nas revelações de Deus. Ele reconhece que então foi alguma coisa muito particular. E Deus vem agora trazer na sua vida um problema
que o texto bíblico não diz o que é, mas Deus diz assim para ele: eu quero que você escolha entre a minha graça e você ter essa dificuldade. E o texto diz assim, é porque esse problema vai fazer você humilde, para você não pensar que é fruto da sua própria chamada vida espiritual. Você é bom. Não, eu quero que você tenha problema para experimentar a minha graça supridora na sua vida em todas as necessidades. Então, ter problemas em casa não é agradável. Ficar sem dinheiro não é agradável. Sem saúde não é agradável. Ter que usar chapéu, que nem o Wesley é assim, careca, também não. Não é desagradável, não, né? Gente, nós temos necessidades. Mas Deus está conosco, com a graça dele. E isso eu não posso perder. Eu não posso ter dúvida. A nossa opção tem que ser essa. Deus, eu quero experimentar o que o Senhor vai fazer. Porque se o Senhor deixar por mim, eu estrago. Eu faço o errado. Mas a gente pode experimentar essa atuação bondosa de Deus, gente, com um propósito para toda a eternidade. Você e eu não sabemos aonde os nossos filhos vão dar. Os nossos netos. Quanto que a gente ouve? Nossa, o que vai acontecer com meu neto? Meus netos, nossa, nesse mundo. O mesmo Deus que está com você aqui hoje, é o mesmo Senhor que está aqui conosco hoje, é o mesmo Senhor que vai ministrar na vida dos nossos netos. Eu vou descansar nesse fato. Situações vão então estar aí acontecendo conosco para esses propósitos de Deus aqui e para sempre. Para sempre. Os problemas que passamos, as dores que passamos aqui, têm propósitos eternos. Eternos. O Novo Testamento mostra muito isso para nós. Podemos confiar nisso. As limitações que nós temos hoje são para os propósitos de Deus. Se Ele mudar, graças a Deus. Se Ele não mudar, graças a Deus. Os propósitos são dele. Os desejos são dele. Isso tem que ser aquela luta que Jesus está lá no Getsemane, ele ora o quê? Pai, muda. Mas só se for possível. Faça então a tua vontade. O teu plano é melhor. E de fato, gente, o plano de Deus vai ser melhor. Só que no momento sempre que como família passamos, nós não enxergamos assim. Nós temos responsabilidades como pais, temos o nosso papel, que bom que nós estamos aqui hoje de manhã, faz parte dessa, demonstrarmos, sobretudo para os nossos filhos, que nós precisamos. Os nossos filhos precisam saber que nós dependemos de Deus, e para depender de Deus em casa, tem que ter dificuldades em casa. Não é dar uma ideia para os filhos de que o mundo é cor-de-rosa, porque não é. Nós vamos orar, depender de Deus, e Deus vai fazer a diferença. Deus tem as respostas. Tem aí, então, em tudo isso, os seus planos. Agora, chama a atenção, gente, como Zacarias. Ele sabia orar. Mas talvez na hora que mais precisou, não creu. Não creu. Você define oração como? O que é oração para você?
Alguém quer falar? O que é oração? Hã? Guarda isso. Torne a sua vida de oração um bate-papo com seu Pai Celestial. Esse bate-papo você pode fazer o dia inteiro. Qualquer lugar. Ele faz que a oração se torne algo tão familiar na nossa relação, gente, que nós vamos crer nele. É algo que ele coloca para nós por iniciativa dele mesmo. Lembra Adão e Eva? Erraram? Deus fez o quê? Foi conversar. Caim errou. Deus fez o quê? Caim, vamos conversar. Isso tira de nós, gente, o peso de aquela religiosidade que parece que eu tenho que orar em alguns minutos só. Não. Em todo tempo, diz a Bíblia, orai sem cessar. Paulo fala em Efésios, ore em todo tempo, conversa. É seu pai. Está com dificuldade? Fala com o pai. Eu sempre conto, né? Não sei se alguns de vocês eu já repeti isso, mas a minha experiência pessoal com o meu pai, ele tinha a cadeirinha dele lá no alpendre e tinha uma outra do lado, que ninguém sentava, até que um filho chegava. Então, quando a gente viu um dos filhos, dos 7, a gente sabia que alguma coisa ia conversar com o papai. Ele estava lá sempre disponível, principalmente depois do almoço, né? Quando não cochilava lá. Mas era acessível. Isso, para mim, foi muito bom. Nosso pai está acessível. Fazer dessa relação, não uma coisa assim que a gente ora só na hora da refeição, assim, sabe? Tem que orar no começo. Como é que é na sua casa? Você agradece o alimento no começo ou no fim? Parece que se não orar no começo, gente, não tem hora para orar. Né? Agradecer sempre. É conversa, em qualquer lugar. Tornar essa relação simples. Porque a hora que um anjo aparecer, quem sabe não vai ser muita novidade para você, não. A gente aprende isso. Não é uma relação de pessoas assim que a gente, então, somos domingueiros. O meu horário de orar é às 6. É à noite. Gente, não tem isso. É uma convivência, conversa. E não tem palavra bonita. Se você não costuma ir orar, por exemplo, se você está na sua koinonia, num contexto tal, eu quero encorajar você. Ore. Ore, participe, ore. Ah, mas eu tenho vergonha. Você tem vergonha de falar com seu pai? Se você tiver que falar para ele assim, ó, obrigado pela janta aqui. Pronto. Ah, não. O que acontece às vezes? A gente tem que usar umas palavras assim mais adequadas. Porque se não falar assim, não passa do tempo. Gente, é coração com coração. Como é que Jesus ensinou? Entra no quartinho lá, secreto, e você vai ouvir o seu pai. Ele já sabe tudo, você não precisa ficar descarregando para ele. Oh, Deus. Vai lá e faça isto. Não é às vezes assim que a gente vê? Deus fala com ele sobre isso. Você só citar o nome e pronto. O problema não é Deus saber, sou eu saber. Essa relação, então, aqui tem que ser uma coisa muito natural. Claro, respeitosa. Romanos diz o quê? Ele é o nosso papai. Abba Pai. Quer dizer, papai.
a intimidade, há uma relação aberta a nós, e nós temos que usar isso, gente. De uma maneira que a gente deixa ele falar, porque o problema às vezes também, né, pode ser que eu solto para ele tudo assim e não fico nem um pouquinho quieto depois. Eu aprendi isso com um colega, num estudo. Sempre que você orar, depois você fica um pouco quieto, viu? Deixa ele falar também. Ou como é que é em casa, né? Entre casal. Casal, né? É só a mulher que fala. Não, o homem fala também, mas só que ele fala assim, ó. Fala menos. A comunicação. Deixarmos o Espírito Santo. Nós temos, gente, Ele conosco. Daqui a pouco nós vamos sair. Eu sei que você já está pensando no almoço. Mas o texto bíblico vai mostrar para nós que nós vamos embora daqui, mas não dele. Ele vai conosco. O Espírito Santo vai conosco. Nosso professor vai conosco. Nosso pastor vai conosco. Por isso podemos viver esse restante de dia em paz com Ele. Agora, a gente treme. Por isso temos esse acesso. Oh, pai, olha, aconteceu isso e tal. Ele já viu tudo o que aconteceu. E talvez até mesmo ele botou isso na nossa vida mesmo. Ó, eu quero que você... Fui eu que fiz isso daí. Coloca as situações na nossa vida para a gente poder sempre correr para Ele. Viver nessa dependência dEle. Então não tem pessoa perfeita, família perfeita. Os propósitos de Deus são diferentes para nós. E nós podemos, gente, viver completamente para a glória de Deus. Você já bateu cabeça, fez coisa errada, começou errado coisa? Para Deus tem jeito. Tem jeito. Não tem família que Deus não possa fazer algo novo. A gente pode esperar nele, porque é Ele que faz. Podemos orar? Pai amado, Tu és o Pai nosso que está nos céus, mas também está aqui. Obrigado por isto. Desenvolva, Senhor, em nós, nas nossas famílias, uma relação próxima, pessoal. Corações dispostos a Te ouvir, a Te obedecer, a Te servir, ó Deus, na vida de pessoas, na vida da igreja. Senhor, estenda as Tuas mãos sobre todos os meus irmãos aqui. Nas lutas de todos nós. E obrigado porque o Senhor sabe demonstrar graça, misericórdia, fidelidade sobre todos. Muito obrigado, Senhor. Oramos por esse tempo, gratos, no bondoso nome de Jesus. Amém.